meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Conforme combinamos em nosso último encontro, hoje faremos uma revisão do período colonial. Essa revisão tem por objetivo prepará-los melhor para a continuação do nosso conteúdo. As nossas próximas videoaulas serão de economia mineradora e crise do sistema colonial. Muito bem, iniciaremos a nossa história em 1500, com a chegada dos portugueses por aqui. Quando chegaram, aquilo que foi denominado como descobrimento do Brasil ou achamento do Brasil, tem como principal fonte histórica a Carta de Pero Vaz de Caminha, o documento fundante de nossa história. Quando os portugueses chegaram, parece que não se interessaram muito pelo Brasil, iniciando assim o chamado período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. No período pré-colonial, os portugueses, uma das explicações para que os portugueses não tivessem se interessado muito por essas terras, primeiro, o fato de que tinham mais interesse no comércio com as Índias, no comércio com o Oriente. Além disso, não encontraram os tão ambicionados metais preciosos que aqui vieram buscar. Muito bem, mas alguma atividade econômica aqui foi efetivada. Que atividade econômica foi essa? A riqueza identificável aqui, encontrada pelos portugueses, foi o pau-brasil. O pau-brasil foi explorado, então, através do extrativismo e do sistema de escambo. O que é o escambo? O pau-brasil vai ser concedido para exploração a particulares mediante o pagamento de impostos. Esse privilégio de exploração é dado principalmente aos cristãos novos, judeus convertidos ao catolicismo. A mão de obra utilizada é a mão de obra dos índios que aqui viviam, através do sistema de escambo, ou seja, troca. Os índios trabalhavam para os portugueses e em troca recebiam objetos utilitários. A madeira era armazenada nas chamadas feitorias. Feitorias são barracões fortificados construídos ao longo do litoral brasileiro, com dois objetivos: armazenar o pau-brasil e proteger o litoral das invasões, especialmente as invasões francesas, já que os franceses também estavam interessados nessa riqueza. O pau-brasil, além da utilização da madeira para construções de casas ou navios, também era utilizado pela importante tinta extraída da madeira. Só que, a partir de um determinado momento, mais precisamente em 1530, os portugueses passaram a se interessar mais pelo Brasil. 3 motivos determinaram esse maior interesse. O primeiro motivo, a ameaça de perder a terra. Perder a terra por quê? Porque os franceses insistiam em invadir o Brasil. O rei da França, Francisco I, alegava que só respeitaria o domínio português caso os portugueses mostrassem a ele o testamento de Adão, que tinha deixado o mundo para portugueses e espanhóis. Além disso, o comércio com o Oriente entra em decadência, levando então os portugueses a se interessarem por explorar o Brasil. Um outro motivo foi a descoberta de ouro na América Espanhola. Qual foi a lógica dos portugueses? Se tem ouro lá, iremos achar aqui. A colonização foi iniciada através do sistema de capitanias hereditárias, que vigorou no Brasil de 1530 a 1548. Os portugueses dividiram o litoral do Brasil em 15 capitanias que foram entregues a membros da nobreza e da burguesia portuguesa. Essas pessoas recebiam a capitania e 2 documentos: a carta de doação, que registrava a posse da terra, e o foral, que estabelecia os direitos e os deveres dos donatários. Entre os direitos dos donatários estavam de subdividir as capitanias,
As capitanias eram divididas em sesmarias para melhor administrar. Podemos concluir, portanto, que as capitanias hereditárias se constituem como um sistema particular e descentralizado, ou seja, cada capitão donatário tinha que investir capital próprio. O produto que foi escolhido por Portugal para iniciar a colonização foi a cana-de-açúcar, da qual falaremos daqui a pouco. Muito bem, as capitanias hereditárias não prosperaram como um todo. Somente as capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram de fato. Vários fatos determinariam esse relativo fracasso das capitanias, como, por exemplo, a dificuldade de comunicação com a metrópole, a dificuldade entre as capitanias, os ataques indígenas, a falta de recursos dos capitães donatários. Porém, mesmo significando um relativo fracasso, as capitanias não foram extintas em 1548. Elas foram centralizadas através do sistema de governo geral. O governo geral foi estabelecido em 1548. Ao contrário das capitanias hereditárias, representavam um sistema oficial, ou seja, comandado diretamente pela coroa portuguesa. Além disso, existia também uma centralização que determinou que as antigas capitanias hereditárias, especialmente aquelas que não prosperaram, fossem transformadas em capitanias reais. Assim, a coroa portuguesa implantava definitivamente no Brasil o pacto colonial através da política mercantilista. O sistema administrativo foi criado a partir da nomeação de um governador geral. O governador geral era assessorado por basicamente 3 ministros: o capitão-mor, o ouvidor-mor e o provedor-mor, responsáveis pela administração das capitanias hereditárias e das capitanias reais. Em cada uma dessas capitanias existiam as chamadas câmaras municipais, representando o poder local. As câmaras municipais são, portanto, órgãos de administração local que são administradas pelos chamados homens bons. Homens bons são aí homens de dinheiro, latifundiários, homens de poder. As câmaras municipais, embora não fosse essa a intenção de Portugal, adquiriram grande poder ao longo do período colonial, sendo que a intenção de Portugal era, com esse esquema administrativo, controlar desde a administração geral, representada pelo governador, até a administração local, representada pelas câmaras municipais. Porém, as grandes dificuldades de comunicação acabariam levando as câmaras municipais a adquirir grande poder. Veremos isso mais tarde. Agora, abordaremos em um próximo vídeo a União Ibérica e as invasões holandesas. Até o próximo vídeo.